Boa noite, Boa noite. Rodrigo. Tudo bem? Uma satisfação em tê-lo aqui com nós novamente. Né? Novamente, né? Isso, Mais um ano. mais um ano. Gente explorando aí, sempre explorando. O nosso amigo Sérgio, né? Aí também entrando aí, satisfação em revê-lo. Pessoal, primeiro, Rodrigo, né, mais uma vez, te agradecer pela disponibilidade de tempo, né, para a gente conversar um pouco sobre assuntos que tanto nos interessam, né? Então, isso é muito importante. O quanto que a gente vive isso, né? Exatamente. Estamos aqui, boa noite a todos. A professora Fernanda Antunes, que também vai estar aqui com nós, daqui uns dias vai estar aqui numa live. Agora eu não lembro bem se é no mês de julho ou agosto, tá? Que a memória com o tempo vai esquecendo, por isso que a gente tem agenda. Pessoal, então, estamos aqui, vamos compartilhando. Quem tiver alguma pergunta, mandem para nós, tá? Ou aqui direto, ou no balãozinho que eu vou mandando para o professor Rodrigo. Então, para quem não o conhece, compartilhe aí a live também com os amigos. Já aviso que ela vai ficar, normalmente a gente deixa gravado, depois o professor Rodrigo compartilha, eu compartilho, depois a gente coloca também lá no nosso canal no YouTube, para mais pessoas terem acesso dessa nossa conversa. Eu sempre digo que é uma conversa, que a live, o objetivo é isso, né? E para quem não conhece, o professor doutor Rodrigo Franco, né? Ele é docente da graduação e mestrado profissional em medicina veterinária da Unimar, docente em cursos de pós-graduação em cardiologia veterinária, sócio proprietário da Speciality, Instituto Veterinário em Marília, também responsável pela telemedicina e um ser humano maravilhoso, tá? Acima de tudo, né? Uma pessoa de um coração muito bom e um amigo que as viagens, a medicina veterinária nos proporcionou. Então, isso, para mim, isso é o mais importante, né, de tudo isso. Bate-papo e as conversas são os melhores, né? Exatamente. Porque eu aprendo muito todas as vezes que eu viajo, né? Vou dar um curso, e muitas vezes quando a gente está tomando um café, quando a gente está conversando, a gente vai tirando dúvidas e vai nos enriquecendo o nosso dia a dia. Isso é muito bom. Rodrigo, então, o assunto, porque para quem não nos viu, o ano passado a gente falou de hipertensão numa live aqui, né? E o Rodrigo esse ano vai voltar de novo, porque eu fiz esse convite para ele para 2 lives desse ano. Ele aceitou, não sei se ele lembra, tá? E aí a nossa live hoje é sobre hipertensão pulmonar, uma coisa que é muito comum nos nossos pacientes endocrinopatas, principalmente nos obesos, nos pacientes com síndrome de Cushing e, às vezes, no paciente com hipotiroidismo, a gente também pode ver. E aí, eu queria, para a gente conversar, o que é a hipertensão pulmonar, né? O que é isto? Nos explica. Bom, então vamos lá. Boa noite a todos. Estou vendo aí várias pessoas, amigos, alunos. Agradeço aí a atenção de todos. E, novamente, meu amigo, você sabe que você pode contar comigo sempre. Que eu puder te ajudar, eu estou à disposição, você sabe disso. Bom, a hipertensão pulmonar é um assunto que eu acho que nunca vai cair em desuso, vamos falar assim, porque a rotina de quem faz atendimento clínico cardiológico, atendimento clínico respiratório, os endocrinopatias, vai se deparar com a hipertensão pulmonar sempre. A questão mesmo é que é uma síndrome clínica, né, tanto respiratória como hemodinâmica,
causado por uma alteração na contração dos vasos pulmonares. Ela pode ser tanto arterial, quando ela é de origem pulmonar, como ela pode ser venosa, quando ela é pós-capilar, né? Ela vem do coração para o pulmão. E essa hipertensão, ela tem vários fatores ou várias etiologias. E quando a gente aborda esse assunto, a primeira questão é que ela se confunde, o paciente portador de hipertensão pulmonar, ele pode ter uma junção de vários sinais clínicos que se perpetuam, tanto pela endocrinopatia, como pela cardiopatia, ou como pelas doenças respiratórias. E eu acho que é esse um dos fatores primários aí de serem pontuados, porque muitas vezes eu recebo um paciente com quadro respiratório, com quadro cardiológico, e aí ele sai não só com o diagnóstico de uma doença cardíaca, mas ele sai com o diagnóstico muitas vezes de uma doença respiratória, com hipertensão pulmonar, e a gente ainda encaminha para o endócrino para avaliar a parte da doença endócrina. Então, existe uma junção desses três fatores. Então, e aí tem uma pergunta que eu recebi, né, depois da gente conversar. Então, pela sua colocação, por exemplo, uma bronquite crônica, um colapso de traqueia, eles podem ser fatores agravantes ou predispor, e a pergunta é essa: bronquite crônica ou colapso de traqueia pode causar hipertensão pulmonar ou elas só agravam? Não, ela pode ao longo do tempo. Não é que a causa, a hipertensão, ela é oriunda dessas doenças respiratórias que fazem um processo inflamatório que causa um aumento da pressão dos capilares pulmonares. E aí, ao longo do tempo, essa hipertensão ela vai progredindo junto com a doença respiratória. Então, um paciente que tem um colapso de traqueia, um paciente que tem uma bronquite crônica, ele pode desenvolver ao longo do tempo uma hipertensão pulmonar. Não obrigatoriamente, quando você fizer o diagnóstico desse paciente, ele vai estar em hipertensão. O que a gente observa é os pacientes mais jovens normalmente não apresentam um quadro de hipertensão pulmonar tão evidente ou muitas vezes não tratável ainda, mas os pacientes mais avançados, com doenças mais graves e principalmente mais idosos, muitas vezes, já chegam com doenças respiratórias avançadas com a associação da hipertensão pulmonar, secundário, né, ao quadro de hipertensão pulmonar. Muito bem. Então aqui, e eu fui meio sacana, tá? Que a pergunta tinha mais um restante. A pergunta é assim: bronquite crônica, o colapso de traqueia pode causar hipertensão? Muito bem, você respondeu que sim. E para diminuir esses riscos, eu posso utilizar a prednisona e a prednisolona? Então. Então. Você foi bem sacana mesmo. A questão, eu acho que aí, a questão é o seguinte: a prednisona, a prednisolona, os corticoides, de uma forma geral, eles vão suprimir os quadros respiratórios, eles vão reduzir o processo inflamatório. Então, clinicamente, o animal melhora. Só que ao longo do tempo, do uso crônico, ou muitas vezes de uma forma de uso indiscriminado ou errado, muitas vezes, sem orientação, nós sabemos, claro, que esse paciente vai chegar para o professor Mauro com um quadro de hiperadreno. E aí, nessa questão, nós temos agora dois fatores que levaram à hipertensão pulmonar. Nós temos a doença respiratória crônica que evoluiu e piorou o quadro respiratório, e piorou a hipertensão, e agora nós temos o hiperadreno com todo aquele processo inflamatório vascular pulmonar, trombolítico muitas vezes, que piora o quadro respiratório. E agora sim, muitas vezes nós temos um paciente que antes respondia muito bem ao corticoide, e hoje ele não pode tomar mais corticoide, e pelo contrário, se ele tomar, ele piora o quadro respiratório. Então isso tem que se tomar muito cuidado. E nós sabemos que como o animal responde muito bem à terapia à base de corticoides, com certeza o uso indiscriminado ou o uso errado, muitas vezes até pelo tutor, sem orientação, piora o quadro. Muito bem. Gente, quem entrou depois aí, estiver curtindo, mande os coraçãozinhos, mande as perguntas. Gostaria de agradecer aqui aos alunos, aos colegas, aos professores, né, aos tutores que estão aqui também.
Vocês estão ouvindo uma campainha tocando aqui, eu acho, tá, gente? Isso faz parte quando a gente está em casa, tá? Pessoal, Rodrigo, e aí uma coisa que a gente vê muito é, por exemplo, eu tenho um paciente com bronquite que toma corticoide, ou um paciente, como você falou, ou às vezes tem colapso de traqueia e um colapso grau 4, que o corticoide não vai fazer, porque aquilo é um processo mecânico. Então, eu recebo muito as perguntas no seguinte: eu tenho um paciente com síndrome de Cushing, com hiperadreno, com cortisol alto, eu posso dar corticoide porque ele está tossindo? Eu digo, então vamos parar de tratar a síndrome de Cushing. Por quê? Se eu parar de tratar a síndrome de Cushing, o corticoide aumenta. Mas como o professor Rodrigo acabou de falar, pessoal, isso é uma coisa importante, às vezes que a gente tem que lembrar, que o excesso de corticoide pode agravar esse processo, né? Sim. Ele pode agravar esse processo. Então, essa é uma coisa importante que a gente tem que lembrar, que tem medicamentos, né, e para várias doenças, que ele melhora 100%. Eu gosto de dar um exemplo grosseiro, que é o medicamento, o Cataflan. O Cataflan, se eu tiver uma inflamação em qualquer espécie, se eu der, vai melhorar. Vai melhorar. Ele é um anti-inflamatório COX-1, COX-2, qualquer processo de ciclooxigenase ele vai agir. O problema é o efeito colateral dele. Exatamente. É isso que a gente sempre tem que lembrar, né? Qual é o preço que eu vou pagar por estar utilizando esse medicamento? E aí, eu vou aproveitar, porque tem algumas perguntas aqui, tem uma que chegou aqui, que eu acho que é interessante, depois a gente vai falando mais na teoria. E aí tem uma pessoa que mandou, é um cão de 12, 13 anos, tá? Tem síndrome de Cushing não controlada, ela chegou aqui no balãozinho, tá certo? Síndrome de Cushing não controlado, taquipneia, dispneia mista com predomínio inspiratório, hipertensão, sem alterações significativas no eco, tá? E tomando Pimobendan. No raio-x, padrão broncointersticial, tá? A pergunta que tem: isto pode ser hipertensão pulmonar? Então, a primeira questão é, o ecocardiograma ele vai ser utilizado nesse momento, não só para o diagnóstico da doença cardíaca, mas sim de achados característicos do paciente com hipertensão pulmonar. E aí, a partir daí, nós vamos classificar se é uma hipertensão leve, uma probabilidade leve, intermediária ou importante. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é se tem hipertensão, se tem, qual é o grau dela. Um agravante que nós temos aí, que deve ser o que está fazendo esse paciente muitas vezes não piorar o quadro, é o Pimobendan. Porque o Pimobendan, além de ser um inotrópico, ele é um vasodilatador, ele tem uma ação vasodilatadora em vasos pulmonares. Então, muitas vezes, ele está aliviando o quadro da hipertensão. E isso, se fazer o uso de forma, de repente, por um tempo maior, ele pode mascarar melhor. Ele alivia, ele melhora o quadro da hipertensão, tá certo? Agora, o que não está sendo, o que tem que ser verificado nesse paciente são duas situações. Primeiro se ele tem a doença de Cushing e não está sendo tratado, todo o quadro de dispneia, dificuldade respiratória, que ele pode já estar apresentando, pode estar sendo agravado pelo hiperadreno. A segunda questão é se ele tem um padrão intersticial alveolar, é isso, né, que você me falou? Bronquiointersticial. Se ele tem um padrão broncointersticial, então assim, ele tem uma calcificação, ele tem um quadro inflamatório bronquial que está agravando o quadro respiratório. Então, muitas vezes ele tem um hiperadreno, mas ele tem um padrão bronquial e pode ter fatores que estão estimulando esse padrão bronquial e está gerando essa dispneia. E a terceira questão é, se o paciente toma o Pimobendan, ele pode não estar tão ruim em relação à hipertensão, porque o Pimobendan, ele melhora, ele faz ação em vasos pulmonares. Então, muitas vezes, no eco, ele não tem uma doença cardíaca instalada, não tem uma probabilidade de hipertensão pulmonar evidente, porém, quem está segurando isso é o Pimobendan, mas ele sim tem clínica de doença respiratória
e tem clínica de doença de cães com hiperadreno. Eu acredito que é por aí. É, porque a gente não pode esquecer que o hiperadreno, né, o excesso de cortisol, ele causa fraqueza muscular. E aí a gente não pode esquecer que os músculos respiratórios, o padrão respiratório é mantido principalmente pelos músculos. Então, a expansão da caixa, né? Então eu digo, você está com dor muscular, a sua expansão está ruim. Você está com fraqueza muscular, a sua expansão vai ser diferente. Então a gente tem que sempre... O que a gente observa também nisso, só complementando, Mauro, pelo hiperadreno ter essa fragilidade respiratória, esse paciente ganha peso. Então ele tem 2 fatores que dificultam a respiratória. A dificuldade da expansão torácica e o acúmulo de gordura na cavidade torácica. Então piora ainda mais a capacidade respiratória desse paciente. Então muitas vezes ele tem um ganho de peso. E aí, pegando o gancho, né? E eu sempre gosto de dizer que, tirando a poliúria, a polidipsia e a polifagia, que os pacientes com síndrome de Cushing têm, praticamente todas as outras alterações que um paciente com síndrome de Cushing tem são decorrentes da fraqueza muscular, né? Do catabolismo proteico. Aí tudo fica relaxado, né? E aí é que quando a gente lê uma pergunta, a gente vai lembrando. Porque além disso, esse padrão bronquial, ele pode ser um padrão bronquial por calcinose, né? Por calcificação que a gente tem, né? Na síndrome de Cushing, a gente pode ter calcificação pulmonar, renal, calcinose cutânea, mas é um outro quadro que agrava mais esse processo. Obrigatoriamente você perde a capacidade de expansão bronquial, esse volume bronquial reduz, essa dificuldade aumenta, a inspiração começa a aumentar, obrigatoriamente todo esse processo vai piorando o quadro respiratório. Muito bem. E infelizmente a gente não tem um tratamento de choque para a síndrome de Cushing. Tá? Então não tem assim, eu vou dar um medicamento, daqui 18 horas eu sei, diferente de uma furosemida, né, para um edema pulmonar, né, coisas que a gente faz tratamento, uma insulina regular por uma cetoacidose. Síndrome de Cushing é uma doença crônica e o tratamento também é a longo prazo. Né? E aí, uma coisa que eu gosto sempre de falar sobre a síndrome de Cushing, as pessoas dizem assim, eu tenho medo de aumentar a dose. Porque eu não desejo cortisol. Ele está clinicamente, ele está ruim. Então, eu muitas vezes tenho que aumentar a dose para controlar isso mais rapidamente. Tá? E isso acontece com várias doenças. Né? Eu tenho medo de aumentar a dose do antihipertensivo. Mas ele está hipertenso? Sim, ele continua hipertenso, né? A questão de dose, de ajuste de dose, tanto na sua área de endócrino, mas como na minha, da parte cardiológica, ela é feita, os trabalhos mostram isso, conforme a doença agrava, você faz ajustes e muitas vezes não é para menos, sempre é para mais, porque são doenças, não são doenças que têm cura, nós controlamos os sinais clínicos, ou melhor, nós melhoramos o efeito hemodinâmico e clínico que a doença promove. Tem trabalhos que são publicados na parte de cardiologia e mostram mesmo que um paciente chegando do diagnóstico até o óbito, não existe redução de dose, só existe muitas vezes aumento da dose, porque você vai controlar uma síndrome, não tem jeito. Então isso acontece. Agora tem uma pergunta aqui de grande responsabilidade, professor Rodrigo. Nossa, certo? se for a professora Fernanda, eu estou perdido. Isso, é a própria, a professora Fernanda deve estar rindo de nós lá, não é? E caso eu precise fazer uma sedação ou anestesia, teria algum cuidado específico nesse paciente com hipertensão pulmonar? A primeira questão é... Olha lá, tá dando risada ainda, tá vendo? Ela faz de propósito isso. Mas vamos lá, professora. Um abraço para você, viu? Em relação ao paciente que vai ser sedado, eu acredito que o que precisa ser feito é evitar qualquer tipo de... Pode falar. E ela colocou, porque podem ter remodelamento cardíaco, né? Sim. O que a gente precisa pensar, independente da
da sedação ou da anestesia, o que eu preciso entender sempre é quem é o causador da hipertensão e que grau que é isso. A segunda questão, ele é tratado ou não? Ele faz o uso de inibidor da fosfodiesterase, sim ou não? Se essa hipertensão é de origem pré-capilar ou pós-capilar? É a primeira questão que a gente precisa pensar. Por quê? Porque a hipertensão ela não vai ser primária exatamente, ela é secundária a uma situação. Então, a doença causadora da hipertensão, muitas vezes, pode ser o fator que piora um processo anestésico, um processo de sedação. Mas sim, o suporte ventilatório prévio, uma pré-oxigenação com certeza, evitar o uso de drogas que fazem broncoconstrição ou que acumulam secreção em via respiratória, principalmente drogas que causam muita taquicardia, a gente precisa evitar. Mas um suporte de oxigênio, ventilação controlada e paciente entubado sem problema nenhum. E sedação, uma simples sedação, drogas que não causam depressão cardiorrespiratória. Como isso é difícil hoje, ajuste de dose, eu acho que na anestesia hoje isso é tão avançado, os ajustes de dose melhoram muito essa parte de sedação. Acho que é isso, Fer. Muito bem. Obrigado aí pelos elogios aí ao Rodrigo. Rodrigo, aproveitando que você falou, né, que a gente precisa que o eco vai ser utilizado para o diagnóstico, né, você falou isso. Quais são as características? Eu sei que é muito amplo, tá? Mas quais são as características principais no eco para eu fechar um diagnóstico de hipertensão pulmonar? Mauro, eu acho que isso é um assunto extremamente discutido, é difícil muitas vezes as pessoas entenderem, e isso nas pós-graduação a gente deixa sempre claro, a ecocardiografia hoje ela não é só usada para avaliação de doenças cardíacas, né? Ele tem outras funções dentro da ecocardiografia, e uma delas é avaliar pacientes com doenças respiratórias ou com hipertensão pulmonar. Então, quando eu tenho um paciente que tem uma doença respiratória, uma doença endócrina, ele precisa fazer eco. A questão mesmo é que quando você executa o exame, você precisa saber quais são as variáveis que podem ser encontradas num ecocardiograma. Então, exemplo, dilatação de ventrículo direito, hipertrofia da parede livre do ventrículo direito, retificação de septo intraventricular, insuficiência da válvula tricúspides, que vão de grau leve até grau importante, aumentando essa velocidade, dilatação da artéria pulmonar, tá certo? A relação artéria-pulmonar-aorta fica maior do que 1, grau de estendibilidade do ramo direito da artéria pulmonar, uma variável simples e fácil de fazer, independente se é uma hipertensão do ramo direito da artéria pulmonar. Por quê? Porque independente se ela é pós-capilar ou pré-capilar, a causa da hipertensão, essa distendibilidade muitas vezes fica reduzida não só por contração, mas por aumento de pressão intravascular. Então você tem essa perda de distendibilidade muitas vezes, tá certo? E aí você tem outros fatores, você tem alterações da função miocárdica também, principalmente do ventrículo direito, tá certo? E aí o que você faz? Você junta essas informações, né? Então, conforme existem os sítios, o remodelamento arterial direito, que eu esqueci de falar também. Então, assim, quando você junta todos esses sítios e achados ecocardiográficos associados sempre à insuficiência da válvula tricúspide, você classifica se esse paciente tem uma hipertensão pulmonar leve, intermediária, né? A probabilidade de leve, probabilidade intermediária ou importante. Então, a questão então quer dizer que eu faço eco não para fazer diagnóstico de doença cardíaca? Sim, eu faço eco para fazer avaliação de pacientes que têm suspeita de hipertensão pulmonar. E a partir daí, eu vou determinar se eu trato ou não a hipertensão. Não estou falando da doença causadora primária da hipertensão, tá? Então, o ecocardiograma, sim, ele deve ser feito. Tanto que a gente brinca que o paciente precisa fazer, o paciente que tem endocrinopata, ele precisa passar por avaliação de eco, o paciente que tem doença respiratória precisa passar por avaliação de eco, pacientes que têm doenças neoplásicas em tórax que comprometem a parte pulmonar também precisam passar por avaliação de eco, vários fatores levam a isso. Então a ecocardiografia, né,
nessa fase ela é muito importante. Vou fazer uma coisa que chega muito para a gente, né? Então, a gente tem um paciente com síndrome de Cushing ou obeso, tá? E aí ele tem taquipneia e dispneia por mecanismos diferentes, tá? Um por uma doença pulmonar restritiva, né? Ou restritiva porque não expande a caixa porque é obeso, outro pelo catabolismo proteico. E os achados ecocardiográficos são muito discretos, né? E aí, também levando em consideração, às vezes, que a experiência que eu sei que a hipertensão pulmonar, ela é uma doença, uma síndrome, né? Porque ela tem vários achados, sinais e sintomas, né? Então, ela é difícil de reconhecer, né? Depois eu vou falar uma outra aqui, né? Que eu sempre falo, o tromboembolismo pulmonar é uma outra doença que às vezes ela pode se sobrepor a hipertensão pulmonar. Eu posso ter, porque a gente às vezes fala em tromboembolismo, eu quero um trombo que o animal tenha sangramento, né? Agradecer o pessoal aí da Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários, agradecer aí por dar uma passada aqui pela nossa live também, que faz um trabalho muito importante aí na parte de gestão, né? Muito obrigado. Muitas vezes elas se sobrepõem, essas doenças, né? Então a gente tem o tromboembolismo, tem a doença, a hipertensão pulmonar. Mas a minha pergunta é, eu tenho um paciente obeso, eu tenho um paciente com síndrome de Cushing e eu descartei uma doença, uma bronquite, um colapso de traqueia, uma doença cardíaca primária. Eu posso concluir, mesmo que os sinais sejam muito discretos, que ele tenha hipertensão pulmonar e devo tratar esse paciente para hipertensão pulmonar? É assim, ó, se você tem um paciente que na ecocardiografia não tem achados específicos da hipertensão, mas como um bom clínico, né, como todo clínico, vamos falar assim, a gente não pode descartar a nossa avaliação clínica. E o paciente que tem hipertensão, ele tem sinais clínicos de cianose em atividade, faz dispneia restritiva, faz dispneia mista muitas vezes. O sinal clínico, ele também vai dentro da nossa indicação terapêutica, vamos falar dessa forma, tá? Então, se você tem um paciente que ele ecocardiograficamente falando, ele não tem achados tão relevantes, ele tem achados de hipertensão discreta, mas clinicamente o paciente tem clínicas de hipertensão, o tratamento, não existe uma recomendação, porque a recomendação científica é em paciente que tem hipertensão importante, tá? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência clínica. Muitas vezes, se eu entro com tratamento em doses mais baixas, como dose e resposta, tem pacientes que respondem bem, tem pacientes que não respondem. E você entrou num dado importante que é o tromboembolismo pensando no hiperadreno. Pacientes muitas vezes não respondem à melhora respiratória porque tem fatores do tromboembolismo envolvido. E aí não adianta você tratar, porque ele não vai responder muitas vezes porque tem outros fatores. Então, assim, é difícil falar que não trataria, porque se eu olho o paciente clínico e ele tem uma cianose importante em atividade, tem padrão restritivo respiratório, você faz o eco, ele não tem achados de hipertensão grave, mas é um paciente que passa mal pela dificuldade respiratória, eu muitas vezes uso dose e resposta. Entro com dose mais baixa e vejo a resposta clínica desse paciente. Tem animais que respondem bem, tem animais que você retira a medicação. Não sei se foi isso que você queria. Por que eu perguntei isso? Para colocar aqui, para todo mundo lembrar que esse paciente, o número pode estar superestimado, mas na rotina clínica eu observo que 70% dos clínicos, nesse paciente que eu falei, ao invés de tratar a hipertensão, vão usar um corticoide. Né? Ah, sim, sim. Né?
Então, é para lembrar que muitas vezes o corticoide também vai melhorar, mas ele vai causar um efeito ruim a longo prazo. Então, para todo mundo lembrar muito, então eu digo assim de novo, pessoal, compartilhe a live, avise os amigos, para que lembrem, porque a hipertensão, para quem trabalha com endócrino, a hipertensão pulmonar ou sistêmica, ela está muito na nossa rotina. Mas esse paciente que chega para o clínico geral, é importante lembrar, né? Porque o corticoide, eles respondem muito bem, mas às vezes eu tenho uma outra alteração aí importante. E quando você fala de tratamento, professor, como que eu trato a hipertensão pulmonar, principalmente as associadas às doenças endócrinas? Bom, nós temos hoje aí, basicamente, o medicamento recomendado são os inibidores da fosfodiesterase 5, né? O sildenafil, o tadalafil, a diferença entre eles é só o tempo de ação. O sildenafil ainda é o mais, vamos falar assim, o mais utilizado. Como a gente conversou, o primobendan, ele tem uma ação vasodilatadora em nível de vasos bronquiais, ele melhora também esse quadro, mas ele tem esse efeito também do inotrópico positivo, que muitas vezes piora ou até não tem uma necessidade de você entrar. Mas eu acho que para complementar a sua pergunta, Mauro, o tratar a hipertensão, ele não é tratar a hipertensão apenas. Eu acho que você precisa tratar a hipertensão associada ao que está piorando o quadro da hipertensão. Então, assim, sildenafil você usa? Sim. O sildenafil você usa. Você usa dose alta ou dose baixa, Rodrigo? Eu começo com doses baixas, dose de 1, 2 miligramas por quilo e vou aumentando conforme a necessidade. A cada 12 horas, podendo chegar até a cada 8 horas. Tem hábito de usar o tadalafil? Não, não tenho hábito de usar o tadalafil. Uso mais o sildenafil. Tem efeitos colaterais? Não tenho tantos efeitos colaterais. Vejo efeitos colaterais em pacientes que não têm necessidade de você usar. Como eu falei para vocês anterior, você entra sabendo que clinicamente o animal pode melhorar, mas você não tem uma resposta não satisfatória, então você retira, tá certo? Agora, não trata só hipertensão, precisa tratar o que levou a ele ter essa hipertensão pulmonar. Só ela vai aliviar o quadro respiratório, vai melhorar clinicamente o paciente. Mas se você não tratar o hiperadreno, se você não tratar a doença respiratória, se você não ajustar a doença cardíaca que levou a essa piora da hipertensão, o animal não vai melhorar muitas vezes. Não sei se será isso. Isso, claro. Pessoal, mais uma vez, lembrando aqui quem está nos acompanhando, a live fica gravada, depois nós vamos compartilhar, tanto no Instagram aí do professor Rodrigo, como no meu Instagram, tem cursos, o professor Rodrigo dá cursos, principalmente aí de eco, né? Cursos né, em diferentes locais do país. Temos cursos gravados, eu tenho na plataforma Hotmart. Obrigado a Isabela pelo elogio da live. Então, quem não quiser saber mais um pouco de endócrino... A Lisa é uma aluna do curso de eco da turma que está atuando agora. Muito bem. Quem quiser saber de cursos na área de endocrinologia, mais básicos, mais avançados, só falar, nos procurar. Uma coisa sobre tratamento, professor Rodrigo. Quando a gente fala, entramos com sildenafil, porque em humanos tem muito as pessoas têm clientes que questionam isso, porque existe uma preocupação do sildenafil com efeitos colaterais ou interações medicamentosas com outras drogas. Então, vou dizer, com os fármacos usados na cardiologia, né, eu tenho, ou nas doenças respiratórias, eu devo ter alguma preocupação em termos de interação medicamentosa, ou ele é bem tranquilo? Na maioria das vezes, Mauro, quando a gente trabalha, vamos falar primeiro da parte cardiológica, quando a gente fala de doenças cardíacas que levam à hipertensão pulmonar, então uma hipertensão que a gente chama de pós-capilar, antes de pensar em tratar a hipertensão, você precisa
melhorar a hipertensão pós-capilar. Então, o ajuste da dose do grau da insuficiência cardíaca é favorável, tá? Adicionar o sildenafil nesse momento, muitas vezes, no primeiro momento, sem você mexer nas doses do tratamento da ICC, ele muitas vezes não vai fazer milagre. Então, você precisa ajustar a primeira parte cardiológica. Em relação a efeitos deletérios disso, nós estamos falando de um vasodilatador, né? Então, se nós temos um vasodilatador, nós temos um aumento de permeabilidade capilar nesse momento, uma redução de pressão intravascular. Então, tem alívios, tá certo, dessa pressão, mas sim, pode ter efeitos, extravasamentos, muitas vezes, de líquidos. Então, assim, existe um cuidado. Interações, muitas vezes medicamentosas, eu não posso falar para você que eu já tive efeitos deletérios, eu não vejo isso na cardiologia, tá? Então, alguns proprietários muitas vezes relatam que vai usar sildenafil no meu cachorro, ele já toma medicamento para controle da pressão, vamos falar assim, e ele vai ficar mais hipotenso. Não, nós estamos trabalhando com drogas com mecanismos diferentes que vão atuar em situações diferentes, né? A questão são vasodilatadores, né? Um mais pulmonar e o outro mais sistêmico. Então, assim, tem uma alteração hemodinâmica. Então, o mais importante toda vez que você entra com uma droga dessa, saiba os mecanismos que ela vai promover e, principalmente, saiba os efeitos colaterais. Mas interação, inicialmente, eu não vejo, não. Tá? Nunca tive, pelo menos, nenhum problema. Eu sempre falo que muitas vezes a gente não sabe, mas sempre tem o cuidado de ver mecanismos, né? Isso que você falou. Saber se aquele medicamento que você está utilizando, ele não vai ter um mecanismo que vai potencializar alguma coisa. E às vezes é importante a gente dizer assim, a gente ler as bulas, né? Para ter certeza de que isso não pode acontecer. Mesmo que não tenha um relato no cão, porque isso pode acontecer. Mas Rodrigo, você lê a bula do medicamento, se você lê a bula do sildenafil e do taladafil, vamos falar dessa forma, ele tem vários efeitos colaterais descritos em humanos, tá? E quando você usa isso em cão, você não vê esses efeitos, quer dizer, você não presencia esses efeitos. Então, assusta mesmo quando você lê a bula. Mas o que é interessante é sempre saber o mecanismo de ação das drogas que você está trabalhando. Eu acho que isso é a melhor forma. Uma coisa que eu vou comentar aqui, que eu observo, isso é uma observação clínica, né? Que a gente tem, porque a gente tem alguns pacientes com síndrome de Cushing que a gente diz que eles são pacientes com alto risco de tromboembolismo, né? E infelizmente a gente não tem um bom marcador para tromboembolismo, né? E nem um diagnóstico preciso também, né? Porque esse paciente que a gente está falando, que eu descrevi aqui, era um paciente que na medicina humana, na medicina para humanos, ele faria uma tomografia durante alguns dias, até ver se é hipertensão pulmonar ou se é tromboembolismo. Não é uma tomografia, é algumas tomografias, né? Então, esta é uma característica que não é a nossa realidade ainda. E aí, a gente tem esse paciente que a gente tem risco de tromboembolismo, né? E plaquetas não é fator de risco, a gente não pode esquecer a policitemia, a hipertensão, a dislipidemia, são fatores de risco aí que a gente tem. E o que eu noto nesse paciente com síndrome de Cushing descompensado, muitas vezes, mesmo eu não tendo um quadro fechado de hipertensão pulmonar, eu utilizo pensando que esse paciente eu posso diminuir um dos fatores de risco do tromboembolismo. Porque o tromboembolismo eu tenho pouca coisa para fazer depois de instalado, né? Então eu tenho um dos fatores que às vezes pode me ajudar. Porque é aquele paciente que eu digo assim, ele está perto de ter um trombo. Né? Estou fazendo o tratamento com antitrombóticos ou antiplaquetários, mas às vezes eu posso ter esse fator, né? Eu acho que em algum momento a gente vai ter uma definição para isso, porque quando a gente fala com várias pessoas da endocrinologia, a gente diz assim, esse paciente vai ter trombo, e a gente não fez nada
Não estou dizendo, a gente fez antitrombóticos, mas a gente não diminuiu os mecanismos, né? Que a hipertensão pulmonar é um dos mecanismos que a gente tem. O que eu vejo, Mauro, o que eu suspeito, vamos falar assim, porque é onde a gente atua muitas vezes, a gente, acho que em muito local, mas a gente tem uma certa dificuldade de fechar o diagnóstico do tromboembolismo. Eu não sei se você pode me ajudar, quer dizer, claro que pode, mas assim, eu começo a observar que pacientes que têm hipertensão pulmonar e não respondem, muitas vezes, ao tratamento de forma específica, e muitas vezes não tem diagnóstico e tratamento da doença endócrina feito, devidamente controlado, ele não responde ao tratamento. E aí, por ele não responder ao tratamento, a gente imagina que isso seja só de origem respiratória, e não é, porque tem os fatores da doença endócrina instalada. E muitas vezes esse animal tem uma parada respiratória aguda, ou tem uma morte súbita mesmo por parada respiratória, e muitas vezes pode ser o tromboembolismo, só que a gente não consegue saber. Eu não sei se você vive isso, mas eu já tive alguns pacientes que o proprietário falou, ele estava super bem tratado, entrou numa angústia respiratória aguda e não teve quem tirasse dessa angústia respiratória. E a suspeita é tromboembolismo. Eu já peguei alguns pacientes assim, não sei se você já pegou alguns aí. Sim. E muitas vezes é uma angústia respiratória, um padrão respiratório que no início ele está com gesto, ele não está cianótico, conforme vai piorando, é claro que ele fica cianótico, ele fica pálido, mas o início desse padrão respiratório, ele não ele tem uma mucosa congesta, e a gente vê que depois, quando a gente vê, porque muitas vezes acontece isso com um paciente internado, a gente teve um paciente, o Nico, é um paciente famoso meu, tá? Porque ele teve 2 tromboembolismos pulmonar, tem telectasia e está vivo, tá? Esse já gastou já gastou todas as vidas. Ele teve todas as complicações, ele só não teve diabetes mellitus como complicação da síndrome de Cushing. Ainda. Né? E para a gente conseguir controlar a síndrome de Cushing, a gente utilizou doses 10 vezes a recomendada. Né? E por quê? Porque a gente precisava controlar esse hipercortisolismo, né? Mas a gente nota muito esse paciente com esse padrão. Ele vai piorando um quadro respiratório e o que eu vejo, que as pessoas e muitos colegas entram em contato comigo e dizem assim, eu estou fazendo furosemida e corticoide e ele não melhora. Diz assim, você está desidratando, está aumentando a policitemia, né? E está dando mais corticoide. Então, muitas vezes, na ânsia de melhorar, né? E entender, né, acho que é uma das coisas mais importantes que tu tem falado, é entender o mecanismo. E eu queria saber uma coisa, que tem um tal de gato. Por que a gente não fala de hipertensão em gato? Já que eles têm, já que eles têm tanta bronquite e asma. É engraçado, né? Você atende muito pacientes gatos com crise de bronquite, com crise de asma, em crises respiratórias muitas vezes, e você, quando avalia esse paciente, você não vê muitas vezes alterações que nem vê no cão. Até mesmo nas doenças cardíacas, né, as cardiomiopatias felinas, você pode ter achados de hipertensão, mas mesmo assim não são tão evidentes, vamos falar assim, que nem Mas tem, tá? Existe a possibilidade, existe a recomendação terapêutica muitas vezes, mas eu acredito que seja uma adaptação da espécie a alguma situação. O que você acha? Você que... Porque assim, eu sinceramente, nos meus pacientes que têm asma, eles não entram num quadro de hipertensão mesmo. Não, e aí, quando tinha live, eu fui fazer uma pesquisa, fui para 2 bases de dados, fazer pesquisa sobre tromboembolismo. Não foi uma pesquisa aprofundada. Falei tromboembolismo, não, de hipertensão pulmonar em gatos. E não acha. Daí acha lá, vinha sempre relacionada a alguma coisa
cardíaca, né, com defeito congênito, mas nunca uma hipertensão. Então essa é uma das coisas que eu disse. Isso é um ponto. Sabe o que eu acho? Muitas vezes o gato, ele tem um diagnóstico mais precoce da asma. E muitas vezes a gente trata esse animal antes, muitas vezes, de com um cão que chega com um quadro respiratório mais crônico. Não sei se é isso. Mas, exemplo, você pega pacientes com asma com 2 anos, 1 ano e pouquinho, com crises de asma. Você trata esse paciente por muito tempo. Diferente do cão que chega para você com um quadro de bronquite crônica já com 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos. Né? Então, de repente, pode ser um fator. E daí, quando a gente olha, em gatos se utiliza mais os broncodilatadores para tratar bronquite do que nos cães, né? E usa-se muito usa muito corticoide inalatório, né? Onde a concentração alveolar dele é boa, mas a concentração sérica muitas vezes não é que nem uma prednisona via oral. E uma coisa que acontece em gatos também é que você, muitas vezes, tirando um fator acha-se, vamos falar assim, você consegue, se você achar o fator causador indutor da asma, ele não vai ter crise respiratória e muitas vezes você não vai precisar ficar usando corticoide. Então, eu acho que tem alguns pontos chaves aí dentro da doença respiratória felina que deve contribuir para não chegar a esse paciente ter crises tão feias. Mas sim, cardiopatias congênitas vão ter. No hipercortisolismo iatrogênico do gato, a gente não vê também calcinose pulmonar, né? A gente não vê hipertensão pulmonar como a gente vê no cão. Né? Então, tem alguns mecanismos aí importantes. Rodrigo, deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma pergunta, se eu passei alguma pergunta aqui, estou olhando se eu passei alguma pergunta, mas eu acho que não. E uma última, eu acho que a gente precisa falar sobre o que tem aqui, eu me perdi aqui na pergunta, tá? Muito bem. Não pode ler. Se eu não tratar, é aqui. Se eu não tratar a hipertensão pulmonar, ou não tratar a doença de base, tá? Não tratei a doença de base corretamente, síndrome de Cushing, ou a obesidade. Falo muito da obesidade porque, assim, o meu grande problema hoje de hipertensão pulmonar, Rodrigo, são os pacientes obesos. Por quê? Porque a síndrome de Cushing, eu dou remédio. A gente tem várias alternativas. A gente tem trilostano, temos carbegolina, temos mitotano, temos cirurgia, só que obesidade, eu só tenho uma coisa: dieta. E esse é um problema. Difícil, né? E esse é um problema. Né? Então, será, né, esse paciente que é o meu maior problema? E muitas vezes a gente esquece de fazer eco, né, num paciente porque a gente tem muito pesquisa com paciente fazendo eco, né, as pesquisas. Mas na rotina clínica, a gente vê que as pessoas, porque é muito difícil muitas vezes para o clínico, e às vezes até para o endócrino, convencer o cliente de que ele precisa fazer um ecocardiograma porque o paciente dele está obeso. Né? Então esse paciente... Você sabe que isso é um assunto que você me chamou a atenção agora, e eu estou puxando aqui na cabeça. Faz muito tempo, eu não sei te falar quanto, mas faz muito tempo que eu não faço eco de pacientes só obesos. Faz tempo mesmo. Eu não lembro disso. Ele chega para ti para fazer, provavelmente quando ele tem colapso de traqueia associado, né? Aí sim, ele tem colapso de traqueia. Devido à obesidade também, né? Aí ele chega para você. Mas é um aviso que a gente precisa, porque esse paciente, se eu não tratar, uma hipertensão não tratada, ela vira uma doença cardíaca? Não, ela não vai virar uma doença, ela não vai induzir uma doença cardíaca. O que vai acontecer, e o que acontece muito, tá? Hoje, graças
graças a Deus não, com o avanço da cardiologia e com o avanço das pesquisas nos últimos anos, você não tem tanto esse problema, mas o que acontece é um remodelamento da área cardíaca. E esse remodelamento engana muitas vezes, confunde o remodelamento com a cardiopatia. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes você usa medicamentos para tratar uma pseudo doença cardíaca que não existe apenas numa avaliação radiográfica de remodelamento. Então, já acompanhei teses que trabalharam com obesidade, que existe um remodelamento, mas não existe uma doença cardíaca, muitas vezes induzida pelo paciente obeso. Acredito que se forem mais a fundo, pesquisarem a fatores miocárdicos específicos de receptores ou vascularização disso, pode até ter interferência, mas ao ponto de você falar de uma cardiopatia, até o momento eu desconheço. Muito bem. Né? Só que aí a gente sempre tem o efeito associado. Eu sempre lembro, quando eu começo a falar isso, me vem 3 pacientes na minha cabeça, tá? O Pug, o Labrador e o Golden. O Pug com seu colapso de traqueia e os outros dois com uma predisposição maior para ter doença cardíaca. Então, se eu tenho coisas associadas, eu sempre brinco que toda doença ela é somatória. Né? Eu digo, fator genético eu não tiro, né? Mas eu posso tirar os fatores ambientais. E obesidade é um fator ambiental. Então, e de repente, essa pode ser um dos dados, vamos supor, se você atende um bulldog francês ou um pug obeso, muitas vezes ele está com essa alteração de hipertensão pulmonar porque ele tem uma síndrome do braquicefálico desde pequeno, causando um fator para ele. E aí veio a obesidade associada e obrigatoriamente isso piorou muito. Né? Então, situações, exemplo, que acontecem na rotina, esse paciente sempre teve um ronco, ou sempre teve, mas agora ele está roncando demais. Aí quando você vai ver, ele ganhou 3 quilos, 4 quilos. Né? Então, assim, aí sim, vão se somar fatores para que você leve a um remodelamento cardíaco e um quadro de hipertensão. Então, assim, a cronicidade, para mim, é o que mais leva a esse processo. Muito bem. Não sei, Rodrigo, se a gente deixou alguma coisa, passou alguma coisa de hipertensão. Nossa, eu estou maravilhado, tá? Não sei se a gente passou alguma coisa. Eu só queria salientar uma questão sobre esse assunto. A gente, cada vez mais, a gente observa que as pessoas querem saber sobre esse assunto, mas as pessoas precisam lembrar delas na rotina clínica. Não deixar ela acaso à base de uso de corticoides, broncodilatadores, enfim, não dá, ou diuréticos muitas vezes, não dá. Então, assim, pacientes chegam para atendimento e você fala de hipertensão pulmonar como se fosse uma questão, uma coisa muito nova, e ela não é nova, ela já está aí há muito tempo, né? Então, é um assunto que precisa estar mais dentro da rotina da clínica de uma forma geral. E ela muitas vezes está mais presente na nossa situação do que a gente imagina. Então, buscar o diagnóstico, lembrar que existe essa doença associada a milhares de fatores, que muitas vezes pode ser o problema daquele paciente, não dá para escolher. E buscar o diagnóstico, ele tem que ser feito, não tem jeito. Eu acho que essa seria uma mensagem. E aí 2 fatores importantes, né? A síndrome dos braquicefálicos aí, o colapso de traqueia, que as pessoas, muitos, eu ouvi essa semana, mas isso só incomoda quando ele tosse. Como assim? Né? Tossir incomoda, e esse é um processo, né? Então, às vezes, a gente esquece de falar, eu vou colocar uma prótese, vou fazer alguma cirurgia. Não é uma coisa estética, é um tratamento. É um tratamento para evitar uma complicação mais grave lá na frente. E vou falar para você, Mauro, eu já peguei pacientes com síndrome do cão braquicefálico jovens, com 1 ano de idade, com doenças graves, com hipoplasia traqueal, prolongamento de palato, estenose nasal,
e pacientes com achados cardiológicos de hipertensão pulmonar e que fizeram uso de sildenafil por muito tempo e que muitas vezes melhoraram o quadro respiratório e não quiseram nem operar mais. E não entendem que tudo isso não é que o medicamento resolveu, é que tem uma causa base. E hoje, se você pegar um bulldog inglês, muitas vezes, que pesa aí, com 1 ano, 36 quilos, uma traqueia que não cabe nem uma sonda 4,5, a professora Fernanda pode muito bem falar isso, você imagina que esse paciente passa mal, do quanto de dificuldade de hipoxemia que esse paciente sofre durante o dia a dia. E aí vem a obesidade junto, aí não é coração que aguente, né? Aí não tem coração que aguente. Exatamente. Né? A obesidade, a gente vai ter que falar muito sobre obesidade, né? Porque a gente tem, esses dias eu atendi um Spitz, né? Ele deveria pesar 5, sendo bondoso. Estava com 11,400, com uma crise respiratória muito grande. O problema dele era, né? Era ser obeso. Ele estava com 2 cães ali, né? E eu sempre digo, esses pacientes com colapso de traqueia, o sonho deles é ser anestesiado e ser entubado. Ser entubado. Né? Eu também concordo com você. O sonho do Bulldog é manter a vida dele entubada com suporte de oxigênio a 100%. Esse é o must da vida deles, né? Mas é verdade. Exatamente. Professor Rodrigo, desta forma, a gente termina a nossa live aqui. Eu gostei muito, tá? Eu digo que eu faço muitas lives porque as pessoas perdem, mas principalmente porque é uma oportunidade de reflexões, né? As lives, eu acho que o objetivo é, as pessoas dizem, eu aprendi, mas é a gente refletir e sair do nosso dia a dia, né? Então, acho que a live, né, é uma forma de expor também um dado que a gente deve sempre lembrar, que é a nossa rotina de atendimento clínico, a nossa parte clínica, né? A gente nunca pode deixar a clínica fora dessa situação, porque nós se baseamos muito em artigos, em pesquisas, claro, a gente precisa sempre ter essa pauta, porque existem milhares de estudiosos em cima disso, mas nunca deixar que a rotina clínica, ela existe, e a gente não pode deixar de descartar ela. E eu acho que a live é a melhor forma disso, né? A forma de a gente trocar informações e falar que muitas vezes o que acontece comigo acontece com você, e acontece com várias pessoas que entraram aqui, com certeza. Isso é muito legal mesmo. Muito bem. Pessoal, gostaria muito de agradecer. Obrigado, professora Fernanda, aí, por seus elogios. Logo você estará aqui com a gente. Lembrar que a nossa live fica gravada, tá? Fica também lá no canal no YouTube. Se tiver alguma dúvida, mande aí. Quem não segue o professor Rodrigo, começa a seguir também. Se tiver alguma dúvida, mande para mim. E uma coisa importante, gente, eu gosto sempre de terminar as lives falando sempre a mesma coisa. Não esqueçam que o nosso objetivo de vida é ser feliz, tá? Então, todo dia, se não deu tempo para fazer alguma coisa que te traga felicidade hoje, faça. Porque o objetivo de vida de todos nós é ser feliz. E para ser feliz, também tem que ter inspiração e transpiração. Porque para ser feliz dá trabalho. Não é fácil. Tá? E ser feliz não é agora, é um caminho. Tá? Então a gente tem que seguir o caminho dessa felicidade. Isso não quer dizer que vai ser feliz o tempo todo, mas é esse o nosso objetivo. Concordo com você plenamente. E eu acho que essa é uma forma da gente tentar cada vez mais levar o que a gente aprendeu com as pessoas que antecederam a nós e propagar isso, né, para os próximos que virão. Então isso mostra que a gente tem uma função aqui, né, que é uma das nossas funções, é tentar propagar e aprender cada vez mais e tentar passar isso para as pessoas que vão seguir os caminhos iguais, né. Muito obrigado, tá? Muito bem. Agradeço demais ao seu convite, eu fico muito feliz de receber. Quando a gente não se encontra muitas vezes, mas falar pela mensagem, ó, dia tal vai ser a live, dia tal vai ser a live,
Hoje mesmo eu tinha o curso, né? A Isabela estava aí, falei pro pessoal do curso, falei, hoje eu não vou dar o curso porque já tem a live do professor Mauro já marcada há muito tempo. Então, ficou o curso para segunda-feira. Mas agradeço demais. É uma forma, primeiro, de falar com você, né? Porque a gente acaba nos falando por muito tempo, mas... E de aprender. Acho que essa é a melhor forma. A gente aprende muito. E agradeço demais. Você sabe que você pode contar comigo sempre. O que você precisar, você pode contar comigo. E no próximo encontro nosso, Rodrigo, pode ser que seja tomando uma cerveja e dando risada junto com a professora Fernanda. Aí fica melhor ainda, né? Aí acho que só uma hora não dá esse encontro. Acho que vai precisar de mais horas. Então tá certo, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.